Pessoal, tudo bem com vocês? Professora Eni, nós vamos para a nossa aula de número 5 do terceiro bimestre. Essa aula está lá no capítulo 3, na página 90 do nosso livro didático. Então, nós vamos continuar falando sobre equações do segundo grau, parte 2. Então, vamos lá. Relembrando, na verdade, a gente já começou a estudar equações do segundo grau na aula passada. Nós identificamos quando é que uma equação é do segundo grau. Então, a gente aprendeu que quando a gente tem o expoente 2 em cima do x, o maior expoente é o 2, essa é uma equação do segundo grau. Nessa aula, a gente vai aprender a identificar quando é uma equação completa, quando é incompleta. Quais são os elementos que tornam essa equação do segundo grau uma equação completa? E na aula passada também a gente aprendeu a resolver algumas equações do segundo grau. Então vamos lá. Qual que é a forma geral de uma equação do segundo grau? Então existem alguns elementos que tornam essa equação uma equação completa. Quando a gente usa a incógnita x, a equação do segundo grau, ela tem a seguinte forma simplificada. Então, é uma forma geral de uma equação completa. Então, ó, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Observe que a gente tem três pedacinhos aqui, ó. A gente chama de três termos, tá? Então, o que é esse A? Voltando aqui. Esse A é o coeficiente do termo x ao quadrado. Então, ele sempre vai ser o número que acompanha o x ao quadrado. Se não tenho nada aqui na frente, nenhum número, lembra que vale 1, tá? O que é o B? O B é o coeficiente do termo x, vai ser o número que acompanha a letrinha x. E o C é o coeficiente, ou chamado de termo independente. É o termo que vem sozinho, não tem nenhuma letra acompanhando o número aqui. Então, uma equação completa do segundo grau, ela vai ter três termos: ax ao quadrado mais bx mais c. Então, ó, coloquei um exemplo aqui. 4x ao quadrado menos 12x mais 9 é igual a zero. Quais são os coeficientes dessa equação? Quais são os valores de a, b e c? Então, o a vai ser o número que acompanha o x ao quadrado. Então, o a vai ser 4. O b é o número que acompanha o x. Então, menos 12, não pode esquecer do sinal, viu? Se aqui tem um menos na frente, então vai ser menos 12. E o C é o termo independente, o termo sozinho, vai ser mais 9. Então, a gente tem ó, A igual a 4, B igual a 12 e C igual a 9. Esses são os termos de uma equação completa do segundo grau. Observa que tem três pedacinhos, três termos, sempre igual a zero. A gente sempre vai igualar a equação do segundo grau igual a zero para a gente poder resolver, certo? Então, são os termos que a gente precisa guardar. Coeficientes. Então, prestem bem atenção, ó, algumas observações. Para que a equação encaixe nessa forma, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir. A, b e c são números reais, tá? Então, qualquer número real pode ser o valor de A, B e C. E o A nunca pode ser zero. Por quê? Se o A for zero, o x ao quadrado não existe. Então, vai ser A, 0x ao quadrado vai anular esse primeiro termo. Então, ela volta a ser uma equação do primeiro grau. Então, lembrando que o A nunca pode ser zero, certo? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Então, a gente vai tentar identificar quais são os termos ABC da seguinte equação. Então, a primeira coisa que eu vou observar é se a equação está na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero.
Se a gente observar aqui, ó, ela está toda bagunçada. Então, ela não está naquela forma geral que eu falei ali atrás. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar, eu tenho que simplificar essa equação para colocar dessa forma aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou juntar os termos semelhantes, ó. 5x mais 2x, eu tenho 7x. Então, ó, eu já coloquei o menos 3 aqui para frente, por quê? Porque ele é o primeiro termo que tem o x ao quadrado. O outro é o termo que tem x, então 7x. Agora, o 4 está no segundo membro, o que eu faço? Eu passo ele para o primeiro membro, lembrando sempre de trocar o sinal, se ele é mais 4, ele vem menos 4, e igualo a zero. Se eu passei o mais 4 para cá, aqui não fica nada, fica igual a zero. Então, agora eu já tenho a forma simplificada da equação de segundo grau, ó. Ax ao quadrado menos 3x ao quadrado. Bx, 7x, mais c, menos 4. Então, agora eu já posso identificar os coeficientes dessa minha equação, ó. A igual a menos 3 é o termo que acompanha o x ao quadrado, então o a é menos 3. B é o termo que acompanha o x, igual a 7, e C, o termo independente, menos 4. Lembrando sempre do sinal. Certinho? Então, ó, a gente já estudou equações incompletas do segundo grau. A gente viu que o A não pode ser zero, mas o B pode e o termo independente também pode. Então, quando isso acontece, olha como fica, ó, um exemplo. Nesse caso, eu tenho o coeficiente A, que vale 2. O coeficiente B, que é o termo que acompanha o x, vale 5. E eu não tenho o termo independente, aquele número sozinho que fica aqui, ó. Então, nesse caso, C é zero. Essa é uma equação incompleta do segundo grau. Um outro exemplo, ó. X ao quadrado menos 16 igual a zero. O A, como eu falei, não tem coeficiente, então ele vale 1, né? Não tem número aqui na frente, então vale 1. O B é o termo que acompanha o X. Nesse caso aqui eu não tenho B, então ele vale 0. E o C é o termo sozinho, independente, é o menos 16. Então, esse é um outro exemplo de equação incompleta do segundo grau. E por último, ó, 6x ao quadrado igual a zero. O A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, é o 6. O B é o número que acompanha o x, nesse caso aqui não tem, 0. E o C é o termo independente, que também nesse caso aqui não tem, também é 0. Então, eu posso ter equações incompletas onde o C é 0, ou o B é 0, ou ainda o B e o C é 0. Eu só não posso ter o primeiro termo, né, o primeiro coeficiente, que é o A, igual a 0. Ficou claro? Vamos lembrar uma coisa? Que as equações que a gente resolveu na aula passada eram todas incompletas, né? E agora, a gente está vendo que se eu tiver os três termos ou os três coeficientes, ó, A, B e C, eu vou chamar essa equação de equação completa. Então, agora a gente aprendeu nessa aula a identificar quais são as equações incompletas e quais são as completas. Então, agora é hora de praticar. Vocês vão copiar e responder as questões no caderno, deixar a resolução, não somente o resultado, mesmo quem está pegando as atividades lá na escola, tá? Copia no caderno, resolve, deixa tudo certinho no caderno para não virar bagunça. Leia atentamente o que se pede e façam as atividades. Então, vamos à primeira atividade. Ó, identificar nas seguintes equações qual o número que corresponde aos termos A, B e C. Então, aqui vocês vão colocar a equação na forma simplificada. Então, ó, aqui tem que passar para o primeiro membro da equação,
igualar a zero as que não tiverem, colocar os valores de A, B e C. Nessa 2, vocês vão montar a equação seguindo a forma geral aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se eu tenho a igual a 6, no lugar do a eu vou colocar 6x ao quadrado. Se o b vale menos 4, então não esquece do sinal, ó, menos 4x mais 20 igual a zero. Só isso que é para fazer nesse segundo exercício. Nesse terceiro, é identificar se são completas ou incompletas e colocar os valores dos coeficientes. Opa, o que aconteceu aqui? Na 4, você vai explicar com suas palavras por que o A não pode ser igual a zero. Eu já falei lá atrás, mas eu quero que vocês falem com suas próprias palavras. E na 5, colocar na forma geral. Tá certo? Então, bons estudos. Não deixem acumular as atividades. Qualquer coisa é só me chamar, que estou à disposição.